Prezados irmãos, uma vez mais aqui nos encontramos reunidos para estudarmos o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Lembrando a todos que todos os sábados às 19 horas nós estamos fazendo um estudo em torno desta obra maravilhosa de Ramiro Gama. Ramiro Gama escreveu esse livro para que nós nos informássemos, para que nós pudéssemos absorver de sua escrita, absorver de seus ensinamentos, os encontros que ele teve com o Chico Xavier, com os amigos do Chico, que foram relatando a ele as experiências, os acontecimentos que ocorria com o Chico Xavier. E desses encontros com os amigos, com o Chico, saiu o livro Lindos Casos de Chico Xavier, editado pela editora LAC. Hoje o capítulo é de número 4, intitulado Anjo Bom. Vejamos aqui o capítulo para nossa reflexão. 2 anos de surras incessantes. 2 anos vivera o Chico junto da madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, Chico implorou: Mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? O espírito carinhoso afagou e perguntou: por que está você tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Vejamos bem, 2 anos de lutas terríveis que Chico Xavier enfrentou, nós estamos observando nesses primeiros capítulos desta obra maravilhosa, Lindos Casos de Chico Xavier, a infância do Chico, as lutas que ele enfrentou, 2 anos de surra, de fome, de muita provação. Certa vez Chico Xavier em colóquio com a sua mãe, todas as tardes ele ia orar, e numa dessas orações ele perguntou para sua mãe, implorou: Mamãe, toda tarde a senhora vem me visitar, por que a senhora não me retira daqui? Eu não estou aguentando mais, é muito sofrimento. E vejamos o que a mãe de Chico Xavier perguntou a ele: Meu filho, por que você está tão aflito? Tudo no mundo, Chico, obedece à vontade de Deus. Então vejamos bem, o Chico ele enxergava sua mãe através da sua clarividência, da sua mediunidade, mas ele, como criança, não entendia muito bem essa questão do intercâmbio espiritual. Ele não entendia muito bem a questão da imortalidade da alma. A sua mãe vinha visitá-lo e ampará-lo, envolvê-lo com as vibrações boas da vida espiritual, mas o Chico então indaga, falando de suas aflições, de suas dificuldades, e a mãe pergunta a ele: Meu filho, você está muito aflito. Quantas pessoas sofrem, Chico? Quantas pessoas enfrentam inúmeras lutas? Chico, nós temos mania de dramatizar em excesso a nossa própria dor. Vejamos o sofrimento alheio, Chico. Nós precisamos entender, dizia a mãe de Chico Xavier, que tudo obedece à vontade de Deus. E realmente isso condiz com a realidade de todos os acontecimentos que ocorrem durante a nossa vida aqui na Terra. Tudo obedece à vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus está no comando de todas as situações, de todos os problemas que enfrentamos. Deus está no comando. Ele sabe o que é melhor para a nossa evolução espiritual. E a trajetória de Chico Xavier foi uma trajetória marcada de lutas. Na verdade, a espiritualidade estava preparando o Chico, porque Chico dizia assim que desde os 4 anos de idade, ele trazia na cabeça o Evangelho segundo o Espiritismo. Desde os 4 anos de idade, ele conversava com os espíritos, ele via sua mãe, ele via outros espíritos. Então, o mundo espiritual estava presente.
fortalecendo Chico, preparando ele para novos embates, para novas dificuldades que ele enfrentaria. Mas a sua mãe deixa bem claro que a misericórdia de Deus está no comando de todas as situações. Então vejamos bem, quando a gente observa o mundo como está, as dificuldades, estamos aí em torno desta pandemia, o desemprego ocorrendo ao mesmo tempo, quantos problemas assolando a humanidade, mas nós precisamos entender que Deus, ele está no comando de todas as situações. Nós precisamos confiar. Ele sabe o que é melhor para a nossa evolução espiritual. Nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo é porque o nosso planeta ele está num processo de transição. A Terra, como nos ensina a doutrina espírita, deixará de ser o mundo de provas e expiações, e através da nossa mudança, da nossa regeneração, da nossa edificação moral, através do conhecimento de nós mesmos, nós proporcionaremos o avanço moral do nosso planeta Terra. E a Terra subirá na hierarquia do mundo, alcançando a posição de regeneração. Então a Terra está caminhando para o processo de regeneração. Mas esse processo é lento, é gradativo. De há muito tempo a espiritualidade vem preparando cada um de nós para que nós procuremos caminhar com mais segurança, com mais esperança, com mais fé em Deus, porque esse processo de transição vem nos alicerçar na fé, vem nos ensinar que nós devemos confiar em Jesus, que Ele é o nosso Pai misericordioso, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Vejamos, Deus sabe de tudo. Como está em O Livro dos Espíritos, na questão de número 1, quando Kardec pergunta o que é Deus, e os espíritos responderam a Allan Kardec: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é inteligência suprema. Antes de acontecer o que está acontecendo no nosso planeta Terra, antes de ocorrer uma enfermidade na nossa vida, antes de acontecer qualquer coisa na nossa existência, Deus já sabia perfeitamente que isso iria acontecer. E se Ele permitiu, se tudo ocorre com a permissão, com o consentimento de Deus, porque Ele está no comando, Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a bondade há de reinar no nosso planeta Terra, a maldade é transitória, o bem vai prevalecer. Se Deus sabia de tudo e Ele permitiu, é porque nós necessitamos dessa experiência para evoluir. Na verdade, como nós sabemos, existem dois caminhos para a nossa evolução espiritual: o caminho do amor e o caminho da dor. Quando conhecemos a doutrina espírita nos faz o convite da renúncia, do sacrifício, da reforma íntima, da prática incessante da caridade, e nós muitas vezes não damos atenção, muitas vezes nos afastamos do verdadeiro caminho, o sofrimento necessário, que não é um castigo de Deus, vejamos cadê a lei de Deus? A lei de Deus é de misericórdia. A lei de Deus, ela não pune, ela não castiga, ela educa a criatura humana a se tornar uma criatura melhor. Então, sendo uma lei educativa, a lei de Deus, o sofrimento não é uma criação de Deus. O sofrimento, ele acontece porque são atitudes que nós cometemos, são comportamentos que nós tivemos na Terra ou que estamos tendo, que vai criando o sofrimento, que nós vamos criando os tormentos voluntários em torno da nossa existência, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 23, quando nos fala dos tormentos voluntários que nós vamos criando na nossa existência terrena. Então, diante daquela situação que Chico estava enfrentando, 2 anos de lutas, de muito sofrimento, ele pergunta para sua mãe: minha mãe, você precisa me tirar daqui? E ela disse assim: meu filho, tenha paciência,
confia em Deus, Deus sabe o que faz. Aí Chico pergunta assim, nós vamos continuar a leitura desta mensagem edificante. E o Chico pergunta, mas a senhora não sabe que nos faz muita falta? A mãezinha consolou e explicou, não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom, que tome conta de vocês todos. E sempre que revia a progenitora, o menino indagava, mamãe, quando é que chegará esse anjo bom? Espere, meu filho. Era a resposta de sempre. Vejamos bem, a mãe de Chico deixa um esclarecimento, deixa uma orientação consoladora para ele. Ele diz assim, minha mãe, a senhora nos faz muita falta, nós estamos espalhados, eu e meus irmãos, cada um está num canto diferente, numa situação diferente, e a senhora tem realmente feito muita falta para a gente. E Chico então conversava com a mãe, mas não entendia muito bem a questão da desencarnação da mãe. No seu ponto de vista ainda, como criança, ele acreditava que a sua mãe estava no mundo dos encarnados ainda, mas ela estava na vida espiritual. Depois a mãe foi preparando ele, foi explicando ele, preparando ele, explicando o que estava acontecendo. Mas sempre a mãe pedia para ele, meu filho, não perca a paciência. Pedia a Jesus para enviar um anjo bom, para que tome conta de todos vocês. Era sempre essa palavra da mãe de Chico Xavier. Tenha paciência. Então, na vida, diante desses acontecimentos de sofrimento, nós precisamos ter a paciência. É a paciência que nos aproxima de Deus, que nos faz entender os mecanismos das leis de Deus, que nos faz compreender que Deus é justo, que Deus é misericordioso. É através da paciência que nós vamos conquistando o nosso equilíbrio, que nós vamos conseguindo ter mais serenidade, porque a paciência, através desse exercício constante de reforma íntima, de melhoramento, ela nos conduz ao caminho da serenidade. Quando Mahatma Gandhi, um exemplo que nós temos de paciência, era desafiado, era realmente testado, ele não reagia, ele agia com compreensão, com paciência e mantinha-se tranquilo, calmo e agia com serenidade, porque ele já havia passado por essas etapas que nós estamos passando. A etapa que nos faz caminhar na conquista da paciência. E conquistando a paciência, nós vamos alcançar serenidade. E serenidade nos traz saúde emocional, saúde mental para a nossa alma. E assim, com essa visão, nós passamos a enxergar a vida de uma forma otimista, com mais claridade, com mais compreensão em relação às leis divinas. Então prossegue a leitura deste livro maravilhoso. Decorrido 2 meses, o senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, casou-se novamente em suas segundas núpcias, e Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achava espalhado em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos, e Dona Cidália abraçou e beijou com muita ternura e perguntou: meu Deus, onde estava esse menino com a barriga deste jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também, como um pássaro que sentia saudades do ninho perdido. A madrasta bondosa fitou bem nos olhos e indagou: você sabe quem eu sou, Chico? E ele respondeu: sim, eu sei. A senhora é o anjo bom de que minha mãe já me falou. E desde então, entre os dois brilhou o amor puro com que Chico seguia a segunda mãe
até a morte. Então vejamos bem, passado 2 meses da orientação da mãe de Chico Xavier, o pai de Chico casou-se novamente com Dona Cidália, e ela então reclamou a presença dos filhos. Estava ela inspirada pelo Espírito de Maria João de Deus, queria novamente reunir a família, e ela reclama, Dona Cidália, a presença dos filhos, e praticamente exige de João Cândido que ele busque todos os filhos. E quando o Chico chegou, ela observa a situação deplorável do Chico, com a barriga toda furada, porque a madrinha dele furava ele com o garfo, batia nele, deixava ele passar fome. Então o Chico estava numa situação de muito sofrimento, e ele, sentindo segurança, percebendo que Dona Cidália era o anjo bom que a sua mãe houvera prometido, ele, encorajado, abraçou ela com muita ternura, e ela o abraçou também. Então vejamos, meus irmãos, que após a tempestade, Jesus envia para o nosso coração a calmaria. Precisamos ter bom ânimo, precisamos confiar em Deus. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E realmente o Cristo venceu tudo com serenidade, com calma, com resignação. Jesus, ele foi negado por Simão Pedro, ele foi traído por Judas. Tomé não acreditou diante do Cristo, diante da imortalidade da alma. Jesus reaparece para os discípulos, se materializa, e Tomé então exige provas. Então Jesus, ele passou também por várias dificuldades, por vários sofrimentos, foi condenado à crucificação, e ele marchou serenamente. Na verdade, Jesus, ele foi desafiado, e desafiado marchou serenamente, com paciência, como se ele estivesse mostrando para cada um de nós o caminho. Como em outra vez ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Realmente ele é o exemplo. Ele é o modelo, como está em O Livro dos Espíritos, na questão 625, quando o eminente codificador da doutrina espírita pergunta às venerandas entidades do mundo espiritual. Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. Então nós temos Jesus como nosso exemplo, como nosso guia, como nosso modelo. Ele nos deu o exemplo do amor para que pudéssemos seguir no mesmo caminho, edificando a nossa construção interior, construindo a tão almejada e sonhada felicidade. E Kardec, num comentário desta questão 625, diz assim: para nós encarnados, criaturas a caminho da evolução, Jesus constitui para o homem o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, ou que a humanidade pode aspirar no planeta Terra. Então vejamos a colocação de Kardec nos apontando Jesus. Vejamos o exemplo da mãe de Chico Xavier, que foi conduzindo tudo com paciência, preparando o Chico, orientando o Chico para a sua tarefa missionária. Tivemos aí no mês de junho 18 anos da desencarnação de Chico Xavier. E quanto exemplo, quanta dedicação! Ao fazer os estudos deste livro maravilhoso, a gente sente de perto essa impregnação positiva que Ramiro Gama pôde registrar, essas orientações maravilhosas, e isso nos conforta o nosso coração, isso fortalece a nossa alma, isso nos enche de esperança e nos faz confiar no mundo melhor, no mundo mais justo, no mundo mais misericordioso. Mas para isto, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte para que o mundo se torne um mundo melhor. É mudando o nosso jeito de ser, é mudando
as nossas imperfeições e transformando essas imperfeições em virtudes. Então, nós que agradecemos a todos pela presença, os irmãos que estão acompanhando ao vivo, que Deus abençoe a cada um, abençoe vocês, abençoe o lar, nos abençoe nessa luta constante e que possamos, dentro desse exemplo de Chico Xavier, dentro desse exemplo do próprio Cristo, que é o nosso modelo e guia, que possamos, meus irmãos, caminharmos com esperança, com paciência e confiança em Deus. Recordemos o apóstolo Paulo quando fala que ele realmente havia vencido o bom combate, e vencendo o bom combate, ele manteve-se realmente guardado na fé e confiante em Deus. É isso que nós precisamos. Estarmos atentos, vigilantes, estarmos com esta fé e confiantes em Deus. É fazermos a nossa parte, o céu vai fazer a sua parte. Como nos disse Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e obtereis, batei e a porta vos abre-se-á. Então, toda vez que nós pedimos, nós recebemos. Toda vez que nós buscamos, nós encontramos. E toda vez que a gente bate com esperança numa porta, a porta se abre. Vejamos bem, as pessoas podem fechar uma porta para a gente, mas Deus abre 99 portas, nos conduzindo, nos inspirando a permanecer com fé, nos inspirando a prosseguir com paciência. Esse é o nosso Pai que nos ama e torce incessantemente que nós alcancemos essa construção da nossa do reino de Deus dentro da nossa própria alma. Ele sabe que nós vamos conseguir edificar o reino de Deus. Então, que Ele nos abençoe e nos fortaleça. E para finalizarmos, nós vamos fazer uma prece de gratidão, de agradecimento a Deus. Meu Pai Celestial, Senhor Jesus, quantas bênçãos nesta noite em torno dos teus ensinamentos, quanta paz, Senhor Jesus, através do seu evangelho podemos sentir, quanta esperança o Senhor nos traz quando nós falamos de ti, quando nós estudamos o seu evangelho. Permaneça conosco, Jesus, nos amparando, nos fortalecendo. Jesus, abençoe a todos nós e que a sua paz possa permanecer conosco sempre. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos a todos. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, saúde e alegria.